Olá, sétimo ano, mais uma semana, desejando que tudo esteja correndo bem na vida de vocês, das pessoas que ficam perto de vocês, familiares, né? E vamos seguir, né? Vamos seguir a vida aí. Bom, seguinte, hoje a gente vai começar um novo capítulo, eu acho que é o capítulo 4, se eu não estiver enganado, tá? Se eu tiver, vocês me corrijam aí nos comentários, tá bom? Bom, nós vamos falar sobre reforma religiosa, tá? É um assunto bastante importante na Idade Moderna, que é o tempo em que vocês estão estudando. E bem, é o seguinte, o que a reforma religiosa ela vai começar, na realidade, na Idade Média, já surgia, né, lá no sexto ano, quando vocês começam a estudar a Idade Média, já começam alguns pequenos conflitos entre a sociedade, entre os monarcas, em relação a alguns dogmas, algumas diretrizes da Igreja Católica, tá? Isso vai ser assim, isso vai crescendo, né? No próximo ano, no oitavo ano, vocês vão ver que isso vai ganhar uma proporção ainda maior, mas aqui na Idade Moderna, né, no início da Idade Moderna, isso já começa a ficar um pouco mais, digamos, sério, tá? Bom, qual é o problema aí? Em relação monarcas, né, eu estou falando dos mandatários, né, os reis, e a igreja, essa relação entre eles começa a ganhar aspectos não muito diplomáticos, né? É uma relação problemática devido à briga por poder político. A igreja queria dominar a sociedade, os territórios, os monarcas também queriam. Então isso vai criar um atrito entre ambos, tá? É cada um querendo ver quem é mais poderoso, quem é que manda mais. A Igreja Católica ganhou uma importância muito grande na sociedade europeia. Os monarcas foi quem, diga-se de passageiros, que deram esse poder para poder reafirmar e para poder ter poder sobre o povo. Eles precisaram dar poder à igreja para que a igreja os ajudasse. Aí passa-se o tempo, aquela coisa, né? Agora eu não preciso mais de você, então eu vou criar a forma de tentar te tirar da jogada. Mas não é bem assim. A gente não pode usar as pessoas, né, e depois descartá-las como se elas fossem nada depois que a gente conseguiu o objetivo. Era mais ou menos o que os monarcas queriam meio que fazer com a igreja. Usaram ela para conseguir poder. Quando eles conseguiram, agora vamos tentar eliminar ela e ficar sozinho na parada aí, tá? Mas não é bem assim que funciona. A gente tem que entender que a gente precisou da pessoa, ela pode até não estar mais servindo para mim, mas tem que ter todo um jeito para tentar tirá-la da jogada. Não é simplesmente querer eliminar por eliminar e acabar com ela, tá? Bom, a Igreja Católica ela vai fazer muita opressão, digamos assim, aos comerciantes, tá? Os comerciantes eles sofriam uma pressão muito grande da Igreja Católica, tá? Eles eram bastante perseguidos por ela, que a Igreja Católica tinha aquele dogma de não aceitar, digamos assim, as pessoas que cobravam, né, que cobravam acima do preço determinados produtos, que tinham um lucro exacerbado, enfim. Então a Igreja Católica perseguia essas pessoas. Então os comerciantes eram um dos alvos da Igreja Católica, que usava meio que essa perseguição meio que para atingir os monarcas, tá? Porque os monarcas eram os comerciantes, desculpa, eram os grandes financiadores dos monarcas, né? A gente sabe que todo governo precisa de dinheiro para poder sustentar. Quem sustentava a monarquia
na Idade Moderna eram os comerciantes. Então a Igreja Católica, ela, para atingir os monarcas que queriam tirar ela da jogada do poder, então ela perseguiu os comerciantes, porque sem os comerciantes, sem o dinheiro, sem eles conseguirem produzirem dinheiro, né, lucro, eles não financiariam a monarquia ficaria fraca, a Igreja Católica ganharia essa briga, tá? Então tá tudo relacionado, né? Vamos lá, a vida social, né? A Igreja Católica também perseguia muito a relação de como viviam as pessoas na Europa, né, na Idade Moderna. Ela perseguia muito as pessoas, especialmente aquelas que tinham uma reverência, digamos assim, à monarquia, né? Então ela perseguia muito essas pessoas. Então perceba que nada é feito gratuitamente. Não quero aqui dizer que a Igreja Católica, ou pelo menos parecer que eu estou dizendo que a Igreja Católica era horrível. Era um jogo de poder, tá? Os monarcas faziam a parte deles, né? Eles faziam também algumas coisas para prejudicar a Igreja Católica. A Igreja Católica respondia, não tem certo nem errado, né? Faz parte da política. A gente hoje em dia também a gente vê muitas coisas também que para uns parecem errado, para outros parecem certos. Mas no fundo, nenhum tá 100% certo, nem outro tá 100% errado. É cada um defendendo o seu. Quando a gente quer defender o nosso interesse, a gente vai atrás de coisas que não necessariamente para quem está de fora da situação é certo. Mas só quem está ali no meio é que sabe o que tem que ser feito para ele poder defender, digamos assim, o seu pão de cada dia, né? Vamos lá. A Igreja Católica queria ter poder, né, um poder muito grande sobre a vida das pessoas. As pessoas vão começar a questionar algumas coisas que a Igreja Católica faz. Os monarcas também vão tomar algumas medidas que a sociedade critica também. Isso a gente deve falar também, para não parecer que é só a Igreja Católica que faz as coisas para tentar domínio, para tentar poder. E aí tem a Igreja Católica, ela começou a adquirir um poder, né, uma força, principalmente no aspecto econômico, que para muitos parece que não é muito legal, porque ela combatia quem tinha muito poder econômico, muito dinheiro, digamos assim, mas ela tinha muito recurso econômico, tá? E as pessoas criticavam isso. Alguns, inclusive, vão dizer que a Igreja Católica está começando a ter tanto poder econômico, ela está se desvirtuando do propósito dela aqui na Terra. E aí vão surgir alguns grupos, né, que vão se opor a isso e vão começar a pregar que tem que, a cada vez mais, a Igreja Católica tem que se voltar ao propósito dela, e esse propósito dela é viver a pobreza, né? A gente vê isso assim, e até vou pedir licença a vocês para emitir uma opinião, um pouco que me incomoda às vezes, que as pessoas acham que para você ser um bom religioso, você tem que ser o mais pobre possível, tá? Você tem que ser o mais humilde possível na sua vida, usar roupas mais simples e mais humildes possível, ter todo um aspecto, como é que eu posso dizer, um jeito de se comportar muito humilde, muito pobrezinho. Então esse realmente é o bom cristão, e eu acho que isso não é bem assim, né? A gente tem que entender que o bom cristão, o bom religioso é aquele que segue as doutrinas da sua religião, mas não é você fazendo voto de pobreza, vivendo renegando uma vida um pouco mais confortável, de bem-estar, porque se você fizer isso, você vai estar pecando. Então a gente tem muito isso, que quem tem dinheiro, quem tem uma boa vida econômica, social, essa pessoa ela é menos
cristã é menos religioso que quem é aquela pessoa que vive numa vida sofrida, né, numa vida difícil economicamente, aquela sim que segue os dogmas religiosos. Não tô dizendo que todo mundo faz isso, mas muita gente pensa assim, tá? Eu às vezes vejo algumas coisas assim na igreja que é um direcionamento, querendo levar as pessoas sempre para viver o mais pobre possível, porque quanto mais pobre você está mais perto de Deus. Mas Deus nunca, eu acho que a pobreza é uma coisa que, vamos lá, né? A pobreza é uma coisa bem complicada, bem difícil, né? Às vezes chega a ser até triste o nível de pobreza em que algumas pessoas se encontram. Será que Deus realmente, né, ele fica satisfeito fica feliz vendo as pessoas vivendo a certos níveis de pobreza? Será que realmente é aquilo que ele deseja às suas pessoas? Enfim, é um assunto bem complexo. Só estou trazendo aqui questionamentos que cada um vai refletir e vai chegar a uma conclusão, tá? Bom, o assunto por enquanto é isso. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essas reformas protestantes, né? E a gente vai falar de personagens bem importantes nesse processo, tá bom? Um abraço, até semana que vem.